Olá, no Unesp Notícias de hoje a gente fala de cultura. Aqui no estúdio uma entrevista ao vivo com o diretor do Departamento de Proteção Cultural da cidade, Ronaldo Gifali. Em discussão, os museus de Bauru. Começa a reforma da Estação Paulista. O local vai abrigar acervo do Museu Histórico de Bauru. Ao todo, devem ser investidos R$700 mil na recuperação do prédio. Uma das dificuldades enfrentadas para a reforma foram os processos licitatórios. Profissão motorista de caminhão. Mudanças na lei aumentam carga horária de trabalho. A cada 4 acidentes em rodovias federais, pelo menos um envolve caminhões. Jornadas de trabalho exaustivas podem ser uma das causas de tantas tragédias. Mas no Congresso Nacional circula um projeto de lei que pode até mesmo aumentar a carga horária desses trabalhadores. Há 30 anos, Sidney trafega pelas rodovias de todo o Brasil. O trabalho começou por causa do pai, que também era caminhoneiro. Mas hoje o filho acha que enfrenta mais problemas do que naquela época. Tem essas pedageiras agora pagando esses eixos erguidos, você entendeu? Horário, tem uns horários que às vezes exige você trabalhar além do estipulado. E é isso aí, né? A falta de estrutura de muitas rodovias, o preço cobrado por eixo e o valor do combustível são apontados como os principais problemas para quem transporta cargas, mas ainda não são as principais causas de acidentes nas estradas. No Brasil, são 2 milhões de veículos de carga nas rodovias, o que representa apenas 3% da frota do país. No entanto, eles estão envolvidos em quase 30% das mortes e em 25% dos acidentes nas rodovias federais. O excesso de trabalho e as longas jornadas ao volante são fatores que aumentam o risco de acidentes nas pistas. Você chega a trabalhar quantas horas? Depende, né? 12 horas, né? 13, às vezes um pouco mais. Para tentar frear esses números, em 2012 foi criada a Lei dos Motoristas, que estipula jornada de trabalho de 8 horas diárias e intervalos obrigatórios a cada 4 horas. A lei também prevê intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. No entanto, a Câmara dos Deputados quer alterar o texto, permitindo até 6 horas extras por dia, o que na prática retoma o regime de longas jornadas de trabalho, colocando em risco não só os caminhoneiros, como os outros usuários das rodovias. Para o procurador do trabalho em Bauru, a proposta é um retrocesso. Apresenta-se um substitutivo à nação que somente trará malefícios, que aproxima pela primeira vez a categoria dos motoristas ao reconhecimento de que eles podem trabalhar em regime de praticamente condição análoga de escravo no que diz respeito à jornada diariamente praticada. Para o Ministério Público, inclusive com aspectos evidentemente inconstitucionais. Para discutir a segurança no transporte rodoviário, o Ministério Público do Trabalho realiza hoje e amanhã um fórum para discutir os problemas de quem passa horas ao volante do caminhão. Participam representantes da Justiça e da Procuradoria do Trabalho, além de líderes sindicais de todo o estado. Um dos objetivos é chamar a atenção para as alterações propostas pela Câmara dos Deputados e tentar evitar que elas sejam aprovadas pelo Senado. Todos nós, nas nossas atividades, estamos sujeitos a, eventualmente, fazermos uma jornada excepcional. Nós mesmos, no outro dia, já temos a plena percepção de que o dia anterior foi desgastante. O que dirá uma categoria que todos os dias, além do estresse natural da atividade, irá trabalhar numa jornada sobrecarregada? A única forma do trabalhador aguentar o tranco, e essa expressão que muitos usam, é utilizar produto químico, é usar medicamento, é usar cafeína. Nós temos casos da utilização de crack, de drogas. Isso, por si só, já coloca em risco os usuários do sistema de transporte. O que dirá agora quando você coloca na mão dessa pessoa um veículo que carrega até 70 mil toneladas, que pode atingir mais de 140 km por hora e tem um potencial destrutivo muito grande. A modificação na Lei dos Motoristas já foi aprovada pela Câmara e segue agora para discussão no Senado.
A gente fala de legislação e meio ambiente. A OAB realiza nesta semana o primeiro painel ambiental Bauru Cidade Sem Limites. O objetivo do evento é debater os principais desafios ambientais enfrentados pela cidade. A série de palestras será realizada nesta sexta e sábado aqui na sede da OAB. Entre os principais temas discutidos estão arborização, drenagem urbana, especulação imobiliária e proteção de áreas verdes. Os interessados devem se inscrever pelo telefone 3227-3636 e também é preciso doar uma lata de leite em pó. A sede da OAB Bauru fica na Avenida Nações Unidas, 3030. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. No próximo domingo tem show religioso no Estádio do Noroeste. O padre Reginaldo Manzotti se apresenta na comemoração dos 50 anos da Diocese de Bauru. Por causa disso, vários cruzamentos da região estarão interditados a partir das 8 da manhã. Você pode verificar quais são eles no site da Prefeitura. Hoje pela manhã até parecia que ia chover aqui em Bauru, mas foi só um alarme falso. Não há previsão de chuvas para a cidade até o fim de semana, pelo menos. Veja mais detalhes da previsão no mapa. Apesar do céu com muitas nuvens, não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo. Amanhã o tempo também se mantém estável. Para Bauru, não há previsão de chuvas até o fim desta semana. Agora a umidade do ar é de 44%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 27 graus. Amanhã a mínima deve ficar em 12 e a máxima em 24 graus. 31 novos casos de dengue foram confirmados nesta quarta-feira em Bauru. Neste ano, 151 pessoas já tiveram a doença na cidade. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz quando há acúmulo de água limpa e parada. Então é importante manter piscinas tampadas e também verificar se as calhas aí da sua casa estão secas. Ainda hoje, dica de show para esta noite e logo depois do intervalo. Museu Histórico Municipal deve esperar ainda mais 10 meses para ter uma sede própria. A gente volta já já. O Unesp Notícias está de volta e nós queremos saber a sua opinião. No fim do mês tem virada cultural aqui na cidade. E o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, artistas famosos, mais eventos nos bairros, outros tipos de atrações ou você está satisfeito com o que foi divulgado? Vote no nosso site ou então pelo controle remoto se a sua televisão é interativa e você nos assiste pelo canal digital. O assunto é ainda cultura. Esta é a 17ª Semana Municipal de Museus e Memória. A semana marca o Dia Internacional de Museus, 18 de maio, comemorado no domingo agora. Os 3 museus da cidade organizam uma programação especial. O curioso é que hoje aqui em Bauru, apenas um deles funciona plenamente, que é o Museu Ferroviário Regional. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, ainda depende da reforma da Estação Paulista. É a mesma situação do Museu Histórico Municipal, mas no caso deste, a reforma já começou. Nós fomos lá conferir. Os funcionários já trabalham na reforma do antigo prédio da Estação Paulista, mas ainda há muito por fazer até que o local fique pronto para receber o acervo do Museu Histórico de Bauru. A previsão é de que a obra dure 10 meses. Só então, o museu, que foi criado em 1988, terá uma sede definitiva. Essa questão de você ficar mudando, principalmente as peças, que são peças antigas do museu, isso acaba deteriorando, né? Então, na hora que você tem um museu, uma reserva técnica ao lado, então você pode substituir essas peças que estão sendo expostas, né, com mais facilidade, sem problema de deterioração, né, dessas peças. Acho que o principal é a preservação. Ao todo, devem ser investidos R$700 mil na recuperação do prédio. Uma das dificuldades enfrentadas para a reforma foram os processos licitatórios. A primeira licitação não houve nenhuma empresa interessada, depois apareceu uma empresa interessada, mas aí era restauração, né?
e aí não houve interesse, no final não houve interesse, e essa terceira licitação, sim, apareceu a empresa, está fazendo a restauração do imóvel. Apesar da reforma, o acervo de documentos, fotografias e jornais está disponível para consulta. Por exemplo, nessas encadernações temos as edições do Correio da Noroeste da década de 30. Assim como o Correio, muitos outros jornais que estão armazenados não estão mais nas bancas. Eles guardam um importante registro da cidade no século passado, que hoje só pode ser recuperado aqui. Fotos do centro também dão a dimensão de como Bauru cresceu nas últimas décadas. O Museu Histórico Municipal, ele recebeu um acervo advindo de um outro museu, que era o Museu Estadual Morgado de Mateus. Ele incorporou esse acervo e também foi recebendo, por meio de doações, não é, os seus objetos e também documentos. Todo esse material deve ser disponibilizado no prédio novo, junto com uma outra parte do acervo composta por objetos que hoje não estão em exposição. É a reserva técnica do museu, que por falta de espaço, hoje fica assim, embalada e armazenada em caixas. Sistematicamente é feita uma revisão, né, para ver se existe algum agente que está danificando esse material, como cupim, barata, né? Então, sistematicamente é feita uma revisão e ele está embalado esperando para ser exposto. Juntamente com a reforma, devem ser desenvolvidos projetos para definir como todos esses materiais vão ser expostos de uma forma que contem a história da cidade. Quem visitou o Museu Histórico há anos atrás, antes dele ser fechado, né, vai ver completamente um museu completamente diferente. Não é simplesmente colocar uma peça, por exemplo, um rádio, e colocar o nome do rádio, né? Esse rádio vai ter que estar contando a história, né, de Bauru. Em algum momento, ele vai ter que estar inserido na história de Bauru. E hoje o Museu Histórico recebe uma ação educativa às 19h, dentro da programação especial da semana. Alunos da educação de jovens e adultos da rede municipal vão contar a história da vida deles, para compor o acervo de memória oral do museu. Na sequência, a gente volta a falar sobre museus. Aqui no estúdio, Ronaldo Gifali, do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural, fala com a gente ao vivo. Não saia daí que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente recebe agora o diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural da cidade, Ronaldo Gifali. Ronaldo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Ronaldo, a gente acabou de ver aí então que o Museu Histórico Municipal está passando por uma reforma, em torno de 10 meses para ficar pronto, né? O que a cidade pede de não ter ainda um espaço próprio para expor o seu acervo? Especificamente o Museu Histórico, ele desde a sua criação ele ocupou prédios alugados, então assim, eram prédios adaptados e nem sempre você consegue alcançar o objetivo de uma exposição educativa, né, nesses espaços. Então assim, essa reforma ela é um ganho porque você já vai ter um espaço adequado, uma metragem já definida, delimitada, projetada para ser uma sala. Porque assim, o projeto ele compõe várias salas expositivas, né? E a forma como tudo é exposto, como a gente viu, é intencional, né? Tem que se contar a história da cidade, né? Exatamente. Você, a partir dos objetos selecionados, você vai contar, e depende dessa seleção, você vai contar de uma maneira a história, né? Isso você pode alterar de vez em quando, mas assim, o importante dessa reforma é que o museu passa a ter um endereço definitivo como tem o Museu Ferroviário, que completa 25 anos, né? Agora em 2014. E o terceiro museu, então, que é o Museu da Imagem e Som, também está dependendo desse espaço, né? Ele precisa de uma reforma, vai ser no mesmo lugar que o Museu Histórico? Compreende o mesmo projeto. Esse prédio, ele forma um L. Nessa alça do L é o auditório do Museu da Imagem e do Som. Nós agora aguardamos uma verba para construir esse auditório. Quer dizer, precisa captar o recurso, então, da reforma para o MIS. Isso, nós dependemos de captação de recursos.
Mas o bloco principal, que é o maior, ele vai abrigar o Museu Histórico. Existe no projeto uma entrada na rua Agenor Meira, que vai ser a entrada do Museu da Imagem do Som. E a da Rio Branco vai ser a entrada do Museu Histórico. E então, assim, a gente vai poder, de acordo com algum evento, abrir um museu e outro. Se há um programa à noite, por exemplo, uma projeção fílmica à noite, então a gente abre o Museu da Imagem do Som, ou você deixa os dois abertos. O projeto é muito bacana, então... E o acervo do aguardando. Museu da Imagem do Som é riquíssimo, né? Nós já mostramos Sim. aqui no Nesp Notícias. Sim. Mas então não tem previsão, Ronaldo, de quando ele esteja funcionando? Não, por enquanto, o Museu da Imagem do Som, nós vamos trabalhar a reserva, acondicionar essas peças, porque você tem que, na verdade, acondicionamento significa proteção dessas peças, né? Então, nosso trabalho é um trabalho interno, por enquanto, no Museu da Imagem do Som, se bem que nós sempre estamos projetando algum evento externo, que nem agora na Rádio 94, tem uma parte do Museu da Imagem do Som exposta, que é a história do disco. São exposições itinerantes, Então, né? são essas itinerantes que a gente consegue suprir a falta ainda de espaço para o museu, né? E recentemente, os vereadores aprovaram a criação da Pinacoteca aqui na cidade. Onde vai ser essa Pinacoteca? Essa Pinacoteca, ela será na Casa Ponce Paz, porque a casa ela surgiu com a missão de abrigar a seção de artes visuais da Secretaria. Então, como ela já tem essa missão, então assim, ela oferece cursos já desde 2009, que acontece isso, cursos, exposições. Então, nós transformamos uma sala na casa do piso superior, que é a maior, numa reserva. Então, nós transferimos o acervo que estava lá na Secretaria, no Centro Cultural, e nós estamos acondicionando essas obras nessa sala, projetando exposições no piso inferior, porque a casa também depois vai precisar de um projeto de acessibilidade. Então, vai ter que ter uma adaptação. Uma adaptação. Então, a gente vai fazer no piso inferior pequenas mostras, porque a casa não é tão grande assim. O acervo conta com mais de 700 obras e elas vêm desde a década de 80, na época da Casa da Cultura, e quando os artistas doaram obras, houve uma campanha na época, então aconteceram as doações, as primeiras doações, e também obras de aquisição dos panoramas de arte que foram produzidos. Quer dizer, tem muito material para ser exposto ainda. Tem bastante material. E para a gente concluir, então, Ronaldo, pedir que você fale rapidamente, que o nosso tempo está acabando, destacar alguns pontos da programação da Semana de Museus, que é essa semana que a gente está passando agora. Já citamos a ação educativa hoje no Museu Histórico Municipal e tem também programação para o fim de semana. Isso, no domingo acontece, na verdade sábado e domingo acontece a apresentação do Grupo Giralua, é uma intervenção artística, é um projeto aprovado pelo PROAC. O projeto chama Memórias da Ferrovia, então conta a história de Bauru e especialmente da ferrovia. Então, sábado e domingo acontece isso a partir das 9 horas no Museu Ferroviário. A partir das 8 horas na Casa Ponce acontece a Feira Estação Arte, que é uma mostra de artesanato, são 12 artesãos, mais o acervo que está exposto na parte inferior da casa, vai ficar aberto até meio-dia também. E tem um passeio no domingo. Isso, e o passeio ciclístico, que é a promoção do Museu da Imagem do Som, que sai da Estação Central, essa que está em reforma, vai até o Lauro de Souza Lima. E se você quiser mais detalhes da programação, é só entrar no site da Prefeitura, né, bauru.sp.gov.br. E também, se você nos assiste pelo nosso canal digital, quem tem TV interativa, é só interagir com o aplicativo, que você vai conferir a programação completa aí da Semana de Museus. Ronaldo, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço. E antes da gente encerrar, uma dica de show para hoje. No Sesc tem a apresentação do rapper Emicida a partir das 9 da noite. Sou milionário do sonho. É difícil para um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro, muito mais do que metade.
Consagrado nas batalhas de improvisação de freestyle, pela rapidez de raciocínio e de rima, o rapper paulistano Emicida é hoje a grande revelação do rap brasileiro. Canto pra espalhar o saber e fazer você... Se por um lado os mais tradicionais o chamam de traidor do rap, é justamente a versatilidade em fazer parcerias e agradar a distintos públicos que o faz levar a bandeira do rap e do hip hop nacional. No show que traz a Bauru, o artista apresenta o primeiro álbum gravado em estúdio. Glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não, é um clichê romântico. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Sesc e também no site. Os preços variam entre R$ 4 e R$ 20 e a classificação é de 14 anos. O Nesp Notícias termina agora. Mais informações de cultura logo mais no programa Artefato, às 7 da noite, ao vivo, aqui na TV Unesp. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.